27. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 1, 27. Santo e exaltado é teu nome. Glória a Deus, aleluia. Amém? Onde diz: mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezeis, as que não são, para aniquilar as que são. Aleluia, Jesus. Pode sentar, amada igreja. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, para quem não me conhece, a palavra do Senhor diz que ele pega as coisas loucas desse mundo. E é verdade, a gente acabou de ter o testemunho do irmão. E comigo também não foi diferente, irmão. Quem não me conhece, eu me chamo Ronaldo Vital de Menezes, né? Nasci em Nova Mamoré, nasci aqui na maternidade, mas me criei em Nova Mamoré, no sítio, até os 11 anos de idade. E desde o meu nascimento, era improvável estar aqui essa noite, porque não era para mim estar vivo, né? Ao nascer, né, o inimigo já queria ceifar a minha vida, porque quando nós temos um chamado, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um chamado em nossa vida, o inimigo faz de tudo para não acontecer. Então, ao nascer, eu passei da hora de nascer, né? Então era para nascer geralmente com 40 semanas, eu passei, então nasci, minha mãe foi cesariana, eu nasci cianótico, né? Roxo, praticamente preto, né? Tiveram que me reanimar, né? Várias vezes. E minha mãe com malária, e eu nasci com malária também. O que aconteceu? Minha mãe não pôde me amamentar. E nos primeiros dias de vida eu fui amamentado por sonda, né? Colocaram a sonda no meu nariz e passava ali um pouquinho de leite. Na época não tinha banco de leite, né? Leite de vaca mesmo, né? Com água, né? E soro. E minha avó naquela época, a mãe do meu pai, minha finada avó, católica, falou para meu mãe fazer: olha, teu filho não vai escapar, infelizmente meu netinho, vamos fazer uma promessa para São Francisco, né? Fizeram essa promessa, né? Nunca foi paga, né? Mas, e pela graça de Deus, né, ali já foi uma vitória que eu consegui resistir, né? Então, desde o nascimento já foi uma luta para nascer. E o inimigo sempre na minha vida querendo ceifar a minha vida, só quando a gente é criança, a gente não tem entendimento, minha mãe também sem entendimento para saber o que estava acontecendo na minha vida. E minha mãe conta também, recuperei, graças a Deus, né, passei essa fase, e uma criança ativa, e naquele tempo o pessoal ia lavar roupa em Garapé. E a mãe conta que ela estava lá embaixo no Garapé, meu pai em cima, e eu subi lá na ponte, e lá embaixo cheio de madeira, e uma menina me empurrou, minha prima. E eu ia caindo de cabeça. E antes de eu cair de cabeça, naquele reflexo de pai, né, me pegou pelos pés antes de chegar com a minha cabeça. Então, mais um livramento de Deus. Mais na frente, mas o inimigo não fica, né, irmão? Ele não fica contente, né? Mais na frente, mais uma aprovação. Peguei hepatite. Antigamente chamava hepatite A, antigamente chamava de tiriça, né? O pessoal mais antigo, que você ia no médico, né? Falava: seu filho está com icterícia. E o pessoal do sítio, nós somos sitiantes, né? Meus avós analfabetos e tudo mais. E está com tiriça, né? Fiquei amarelo, quase morri, fígado inchado. E remédio caseiro, naquele tempo a medicina não era tão bem, nós não tínhamos condições financeiras. E fui tratado mesmo por remédio caseiro, né? Chá disso, chá daquilo. E Deus me recuperou mais uma vez, né? Mais na frente, assim que estava fazendo a BR, sem eu saber de nada que estava acontecendo nesse livramento, eu nem sabia que era livramento, a gente fala que aconteceu, né, destino. Estavam fazendo essa BR, a 425, e tinha um desvio lá embaixo, e a minha mãe estava até grávida da minha irmã, e eu estava lá em cima e tinha um desvio, eu fui olhar o asfalto. E nisso, quando eu desci do asfalto, para me voltar para o carro, meu pai estava estacionado, como era de ladeira assim, eu desci correndo. Quando eu desci correndo, vi um carro. E só a mão de Deus que me pegou e me jogou, porque minha mãe não sabe, minha mãe falou, fechou o olho, e eu passei pelo capô do carro e caí lá do outro lado, e o homem parou e eu só me ralei. Mais um livramento, sem saber, né? Então a luta ela vem desde criança, né? Eu sou grato a Deus, né, porque tive e tenho um pai e uma mãe que sempre orou por mim e cuidou de mim, né? Temos testemunho de quem não teve, né? Deve ser terrível, né? O abandono, né?
E eu glorifico a Deus por ter esse meu pai e minha mãe orando por mim. Então eu cresci, né, ter esse livramento sem saber o que era livramento, né, numa família católica, e foi passando a vida. Me tornei adolescente, né, e me tornei um adolescente rebelde, né, mesmo com o carinho da mãe, com o carinho do pai, né, as amizades, né, influenciam muito na vida do adolescente. Por isso nós temos que vigiar, né, os pais, a mãe olhar por quem seu filho anda, né, porque influencia muito. E nessa minha época de adolescente eu tive vários também livramentos. Não sei quem conhece o Rio Laje, que está ali perto de Nova Moré. Quando ele seca, embaixo daquele Rio Laje tem uma madeira, né, da antiga ponte, né, que era de madeira e ficava. Eu, alcoolizado, né, ficava cruzando e pulando. E num desses pulos que eu dei, o rio estava um pouco seco e meu pé engatou. Nessa árvore, né, várias árvores lá, tronco, meu pé engatou e eu não consegui desengatar. E o milagre de Deus aconteceu. Eu, desesperado, que meu irmão falou, não conseguia olhar para cima e não via a luz também, né? E de uma hora para outra meu pé soltou. E eu retornei quase amarelo, sem fôlego. Mais um livramento de Deus. Mais uma vez o inimigo tentou tirar a minha vida, mas não conseguiu, porque eu fui chamado. E quando nós temos chamado, o inimigo pode se levantar e fazer o que for, porque Deus não deixa ele tocar. Ele pode até tocar, mas ele não deixa ele ceifar a vida. Aleluia, Jesus. E mesmo assim, irmão, eu não aprendi, continuei bebendo, comecei a beber muito cedo, né? Na época eu não tinha condições de beber cerveja, era pinga mesmo, né? Comecei a trabalhar muito cedo na serraria, e eu até falava, era pitu com de limão. E uma vez meu pai brigou comigo, acho que a última vez que meu pai me bateu, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, né? Porque eu aprontei demais, e eu fiquei revoltado com ele. E nessa revolta, ele saiu, eu tinha engraxado o sapato para ele, tinha passado o brilho, e eu me lembro que eu peguei a faca e cortei o sapato dele, todinho na faca. E eu lembro que ele chegou e quando ele viu aquele sapato cortado, ele olhou para mim, e eu pensei que ele ia me bater novamente, mas ele começou a chorar. Porque ele falou que eu queria cortar ele, e como ele não estava lá, eu cortei o sapato. E aquilo me marcou muito por dentro, eu fiquei, meu Deus, nunca tive meu pai chorar. Mas aquela mágoa dentro de mim era grande por causa daquela pisa, daquela briga. Fui dormir, irmão. E um sono, né, que não foi um sono, foi Deus me revelando. Eu tive um pesadelo que eu estava subindo uma montanha muito alta. E eu estava subindo e querendo cair e chegando. E na hora que eu ia chegando no topo, eu me orgulho todinho. Se eu chorar, não liga não, que eu sou emotivo. E quando eu ia chegar no topo, eu caía. E na hora que eu ia despicando, alguém me dava a mão. E quando eu olhava, era a mão do meu pai. Aí a partir desse momento, Deus começou a falar no meu coração. Eu falei, meu Deus, a mão do meu pai. Aí no outro dia eu acordei, eu pedi perdão, eu abracei. Por isso que eu falo para os filhos, né? Você que tem pai, que tem mãe, valorize seu pai, valorize sua mãe. Porque no momento que as coisas mais apertas, não vai ser seu amigo, vai ser seu pai e sua mãe. Eles têm coragem de entrar na frente do carro, uma bala para te salvar. E nesse momento eu percebi o quão importante, né, o meu pai na minha vida, né, as orações, eu acredito que ele orava muito por mim. Eu comecei a valorizar mais meus pais. Passou-se o tempo, irmãos, eu fiz um esboço, né, porque não dá para contar tudo também. Passou-se um tempo, eu me tornei adulto. Mais livramento. Acidente de carro. Porque para Deus nada é impossível. E eu conto para as pessoas desse acidente, as pessoas que não aconteceu. Eu ia no carro, numa curva, e vi uma carreta de lá para cá, à noite, né? E eu vi um jacaré atravessando, no meio da rua, grande. E eu não deu tempo, só deu tempo de fechar os olhos e falar, meu Deus. E passei, eu não sei o que aconteceu. Não sei se o jacaré atravessou no meio, se o carro, né? Mas foi o livramento de Deus. Outro livramento que eu tive, irmão, até eu chegar a aceitar Jesus, sem saber que era livramento. Eu trabalhava também, fui trabalhar na serraria e fomos levar uma madeira na quintalinha, numa caçamba, né? Eu tinha um anel de coquinho na época, e a caçamba cheia de perna-manca, que era 4, 5 homens para colocar essa perna-manca em cima dessa caçamba. De manhã eu tinha ido na igreja, era até na igreja católica lá de Nova Moré, que hoje ela não tem mais, né? Destruíram ela.
Eu tinha ido lá falar com minha avó e eu vi mais de Jesus Cristo da cruz. Beleza, vi minha avó, né? Fui. E no momento que essa caçamba foi subir uma ladeira, nós em cima, né? Estava amarrado e nós em cima dessas madeiras. E na hora que a caçamba foi subir, ela engasgou, que chama, né? Ela começou a fazer assim, o que aconteceu? A madeira soltou e desceu. E na hora que desceu, enrolou no meu pé a corda. E em fração de segundo, milésimo de segundo, eu vi, a única coisa que eu vi foi aquela imagem de Jesus Cristo. E vi minha mãe chorando, tipo assim, meu Deus, o Ronaldo morreu, meu filho morreu. E em milésimo de segundo, a tábua bateu na minha mão e aquele pouquinho que protegeu minha mão quebrou e eu me joguei. Quando eu me joguei, a história passada e caí lá dentro do mato e meus colegas ficou tudo amarelo, porque na mente dele eu estava debaixo, né, da madeira desmarcada. Mais um livramento de Deus. Então, como posso contar, são vários, né? Muitos Deus vem trabalhando na minha vida. Mas mesmo assim nós não sabemos que é Deus trabalhando na nossa vida, né? A gente não sabe o que é isso, né? Foi por acaso e tudo mais. Comecei a trabalhar na serraria, me acidentei de moto. Depois prestei o vestibular e fui para Porto Velho fazer faculdade. Até então eu só bebia uma cervejinha e tudo mais. Praticamente no último ano de faculdade eu conheci as drogas, a cocaína. Nunca fumei, né? Mas eu conheci a cocaína de brincadeira. Os colegas, vamos jogar truco? Vamos. Aí começava a beber. Aí não, tem um negócio aqui que é bom, nós vamos passar a noite, não vai ficar bêbado. Eu comecei a cheirar cocaína, né? Primeiramente eu cheirava só por diversão mesmo, para não ficar bêbado, né? Para ficar mais ligado. Terminei minha faculdade, me formei. Não estava viciado, mas de vez em quando eu bebia e dava um teco. Na palavra, né, na gíria, né? Dava um teco. E foi passando, irmão, só que aquilo já começou a aumentar mais. Chegou um certo ponto que se eu tomasse uma latinha, dava vontade de cheirar. Antigamente não, eu tomava 2, 3 grades, aí sim, né, para não ficar bêbado. Mas chegou um certo ponto que aquilo já estava, né, o inimigo já trabalhando na minha vida, já me consumindo. Então eu tomava uma latinha de cerveja, vontade de cheirar, e eu ia lá e comprava. E numa dessas, irmãos, chegou um certo ponto que eu já não cheirava mais na chave do cartão, porque quem já viu, já teve o desprazer de conhecer o usuário, né? Às vezes vai na festa, pega o cartão, pega a chave e cheira. Eu não, eu já dava com a caneta Bic cortada, né? Já comprava, né, maior porção, né? Que no palavreado das pessoas que usaram chama de moca, né? E já usava, saía, colocava no espelho, no prato, e já usava dessa forma. E chegou um certo ponto, irmão, que nem precisava mais eu beber. Se eu ficasse estressado em casa, brigado com uma mulher, alguma coisa que acontecia, eu já cheirava no seco, o pessoal chama, né? E num desses momentos, usando droga, eu esqueci, né, um papelote e uma caneta cortada na minha bermuda e fui para Nova Moré, para casa da minha mãe e do meu pai. E minha mãe viu e eu não percebi que ela foi lavar minha bermuda e ela perguntou do meu pai e eles se desesperaram, né? E eu sem saber de nada, voltei para Abunã, na época eu morava em Abunã já, né, trabalhava lá como enfermeiro. E meu pai foi bater lá, né? Antes de chegar lá eu via que o meu carro do meu pai escreveu voltando. Eu todo alegre, fui abraçar, pai, o senhor veio aqui, né? Por que ele veio lá? Porque até então as pessoas de lá falavam, olha, teu filho não está legal, ele é um ótimo profissional, mas eu vejo que ele está, né, andando por caminho errado e com pessoas erradas. E quando eu fui de encontro com meu pai, ele veio me abraçando e veio chorando e falou, meu filho, eu falei, o que foi, pai? Ele falou assim, não foi isso que eu quis para você. Porque para mim fazer minha faculdade, ele teve que vender geladeira, ele ficou tomando água para mim ter um pouco de conforto lá. Ele falou, meu filho, você se formou, agora quer que você construa uma família, você está fazendo isso, e eu negando, porque a pessoa nega, né? A pessoa não quer aceitar, não, pai, é mentira. Aí ele puxou e mostrou, o que é isso? Nossa, aquilo lá, ele falou tanta coisa para mim que se ele tivesse me batido, não tinha doído tanto, né, as palavras dele. Eu falei, pai, eu prometo para o senhor que a partir de hoje eu não uso mais. Realmente eu fiquei uns 3 meses sem usar, mas o inimigo e o vício ele é terrível, as amizades. Vamos lá. Às vezes você não tem dinheiro para comer, mas para droga o rapaz chama, alguém chama para beber e para usar. E eu voltei
a usar. E nesse meio termo, irmão, separei, né? Eu era uma pessoa, nunca fui uma pessoa soberba, mas eu era uma pessoa exibicionista. Eu ganhava bem, eu tinha 3 empregos, né? E o que eu fazia? Festa do município lá em Nova Moré, eu rasgava nota de R$20 para dar 10 de troco, falando que ia dar metade de troco por garçom. Eu comprava o uísque de R$300 e lavava a mesa com uísque, né? Com meus amigos, já bebo, né? Então eu tive essa fase que eu pensava que não ia acabar, né? Tinha comprado terra, né, para colocar gado, tinha uma casa mobiliada, tinha uma casa alugada, tinha uma caminhonete, tinha uma moto, né? Era casado, tinha um filho, né? Que tem um filho, Ronald. E de uma hora para outra, Deus tirou tudo. Tirou. Primeiramente, eu atropelei o homem, ele faleceu. Eu vendi o carro que atropelei ele. O rapaz me deu um cheque sem fundo, meu carro foi para a Bolívia e nunca mais apareci. Tive um prejuízo de 50 mil na época, que foi um baque muito grande. Separei da minha esposa, que como eu estava no mundo da droga, então eu também me prostituía, né? E Deus começou a trabalhar na minha vida tirando tudo. Em questão de 1 ano, eu que lavava a mesa do uísque, eu que tinha caminhonete, que tinha tudo, né? Depois que eu comprei outro carro, em questão de 1 ano, eu me vi lá no Abunã, morando de favor numa casa, o meu carro com busca e apreensão no banco, o meu dinheiro caía, como eu estourei meus cartões de crédito, tudo o banco comia, ficava saldo aprisionado do dia, e o agiota batendo na porta de casa que eu tinha pegado dinheiro emprestado e eu me escondi. Em 1 ano, eu perdi a família, em 1 ano eu perdi tudo que eu tinha, só me sobrava dívida. E essa casa que eu morava, de favor, atrás, o quintal dela era o Rio Madeira. E para mim me esquecer do que eu tinha perdido, porque o inimigo falava de 1 ano eu perdi, eu falei, meu Deus, pai, olha, 1 ano atrás que eu tinha e agora eu não tenho nada. E para mim esquecer, eu me afundava mais ainda no álcool e na cocaína. E chegou um certo tempo que o inimigo colocou na minha mente assim, tá vendo esse rio aí atrás? Por que tu não se joga, cara? Tu perdeu tudo. E aquilo bateu um vazio dentro de mim. E eu lembrei de tudo que eu tinha, do meu filho que não estava mais comigo, das coisas que eu tinha, da humilhação da pessoa que não é um caloteiro, não paga não, que eu poderia emprestar de mim e não devolve. E deu vontade de me suicidar, de me jogar. Só que pela misericórdia de Deus, né, isso não aconteceu. Mas ficava o inimigo aqui, né, falando, se joga, não vale nada, olha o que tu tinha, é melhor, né? Que é assim que o inimigo trabalha, né, na vida adolescente, vai acabar tudo esse sofrimento. E aí que começa o sofrimento, que é do fogo eterno, por causa, né, se a pessoa se suicidar, vai para o inferno. E assim, irmão, eu continuei, né, usando droga, mesmo tendo falado com meu pai que não ia usar, bebendo e tudo mais, trabalhando mais nessa vida pecaminosa, né, nessa vida, né, onde o capeta batia a palma. Só que uma vez, do nada, acostumado a beber muito, grade, cheirar a noite toda, eu fui no bar e fui cheirar. E quando eu peguei, que eu saí para cheirar, eu abri, fui no banheiro. Quando eu cheirei, na hora que bateu em mim, me deu uma dor de barriga, me deu vômito, me deu diarreia, me deu uma dor terrível. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Na gíria de quem é usuário fala, não, essa aí está arqueada, não é da boa, né? Ela tá melada com misturada com outra coisa. Eu vou comprar uma melhor, porque ele coloca isso na tua mente, eu vou comprar uma melhor que essa não está boa. Eu vou comprar uma pura, que essa chama de perútia, né? Vou comprar uma pura. Fui lá e comprei, tinha um pouco de dinheiro, comprei uma pura. Quando eu fui usar, do mesmo jeito. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E sabe o que estava acontecendo, irmão? Que eu não sabia? Tinha um pai e uma mãe de joelho no chão, falando, Senhor, liberta meu filho. Senhor, tira meu filho da droga, meu filho, Senhor, liberta. Aleluia, Jesus. Por isso que eu falo para você que é mãe, você que é pai, joelho no chão, irmão. Porque Deus liberta, Deus cura, Deus salva. E eu fui perceber depois que era a oração do meu pai e da minha mãe que nunca desistiu de mim. E começou, irmão, a minha libertação desse jeito. Eu ia cheirar, eu vomitava. Me dava dor de barriga.
E chegou um certo ponto que eu falei, eu não vou mais, porque toda vez que eu vou usar eu estou desse jeito, e comecei a parar. Por isso que eu vi às vezes aqueles testemunhos das pessoas que na televisão, que você mostra, eu vomitava, eu pensava que era mentira, mas aconteceu daquela forma comigo. Quando eu senti o cheiro, eu já vomitava. E era já Deus me libertando, já me tirando dos caminhos, né, para trazer para o caminho dele. E eu agradeço muito a Deus por isso. Agradeço meus pais, minha mãe por ter nunca desistido de mim. Por isso que eu falo, você que é mãe, nunca desiste do seu filho. Nunca desista do filho de vocês. Sempre coloque oração, sempre joelho no chão, porque Deus liberta. Mas eu continuei com a bebida alcoólica, cerveja, acostumado a beber grades e grades, e aconteceu do mesmo jeito. Para quem é acostumado a beber, parei de usar droga, mas continuei com a bebida. Eu tomava uma latinha, parecia que tinha tomado grades, estufava, vontade de vomitar e tudo mais. Era Deus me libertando. Troquei, era uma cerveja marca tal, né? Essa cerveja fazendo mal, outra, comprava outra, a mesma coisa. Tomava, vomitava, dor de barriga. Deus me libertando, minha mãe com o joelho no chão. E chegou um certo ponto que eu parei. Tinha parado com a droga, com a cocaína, parei com a cerveja. Mas mesmo assim, não parei com a prostituição, né? Tem insistido em prostituição, mas já era Deus me libertando. E nessa época, tinha me separado da minha primeira esposa, já tinha casado com outra, tinha separado, juntado, né? Separado também, porque a pessoa que vive nesse mundo de bebedeira de droga, né? Não é uma mulher que aguenta, né? Também. E tinha casado, e do nada Deus usou essa minha esposa na época para ir para a igreja, que ela também não era evangélica nem nada, do nada ela falou, eu vou para a igreja. Eu falei, amém, vai, eu não vou, eu não gosto de crente, eu era rebelde, falava mal de pastor, eu falei, nada, negócio de dízimo, não pegava, não, vai dever de dia, vai trabalhar, né? Eu era terrível, né, de crente que fala, por isso que Deus pega as coisas loucas do mundo, né? Fala, vou te colocar lá, agora a pessoa vai contar para você, né? Que agora fala de mim às vezes, né? Olha o crentinho, né? E estou abreviando um pouco também, não? Beleza, ela foi para a igreja e tudo, parece que por lá aceitou Jesus, eu nem sabia que era aceitar Jesus, eu continuei, né, jogando truco, brincando, aquele negócio todo. E teve uma vez que ela me falou, hoje eu vou louvar lá na igreja, tu não vai? Tu vai me ver? Eu falei, não sei não, talvez eu vou. Beleza, fui pro meu trabalho, aí eu começo a trabalhar de Deus na minha vida. Fui pro trabalho, eu fui passando bem pra minha casa, tinha uns colegas meus jogando truco, brincando. Ei, volta aqui, daqui a pouco, não sei o quê. Eu falei, tá, quando eu volto aí? Quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eu não vou não pra igreja não. Tu falou quando Deus tocar no meu coração, eu vou, Deus não tocou não. Eu vou pro truco, eu vou, né, curtir ali com meu carne assada, beleza. Ficou triste, ela foi. Ela foi pra lá e eu fui tomar banho pra mim ir jogar truco lá com meus amigos. Quando eu tava tomando banho, veio uma voz no meu ouvido. Nitidamente, como eu tô falando aqui, falando assim, ela te chamou para louvar o meu nome. O chuveiro e tudo. E falou várias coisas, tipo assim, depois você depois você não fica perguntando por que está acontecendo tanta coisa. E Deus passou um filme rapidamente na minha mente do que aconteceu, de onde eu estava, né, me recuperando já, né, tinha parado de usar droga, tinha parado de beber. E aquilo me arrepiei todinho. Eu falei, meu Deus, eu vou para a igreja. Assembleia de Madureira, lá de Abunã, na época. E eu fui. E eu cheguei lá, irmão, é muito importante a recepção de uma igreja, né? Pastor, a pastora, os irmãos que ficam na porta. Eu fui muito bem recepcionado, né? Seja bem-vindo à casa do Pai. É um prazer você estar aqui. Tem aquela alegria. E aquilo já me deixou assim. Eu falei, meu Deus, que gostoso. O pastor pregou lá, depois desceu. Poxa, enfermeiro Ronaldo, que prazer você estar aqui. Obrigado, como sempre. E aquele Deus já tocou no meu coração, já deu uma ali, foi tão gostoso aquela pregação, estava num lugar tão tranquilo, já era o primeiro amor. Aí no outro domingo me chamaram, né? Eu fui de novo, só que eu não queria largar o jogo, eu jogava sinuca, eu jogava truco, eu brincava, mas já estava sentindo aquele desejo. E eu liguei para meu pai, que meu pai é presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu falei, pai, por que aceitar Jesus? Eu quero aceitar Jesus, só que eu quero continuar jogando, brincando. Ele falou, não, meu filho, para aceitar Jesus você tem que morrer para o mundo, nascer para Cristo. Ele falou, então não aceitar agora não, né? Porque a gente fica crescendo. E passou um tempo, não teve jeito, irmão. Quando Deus tem um chamado, eu fui num culto lá e o pastor fez um apelo, que é muito importante, né? Quem você quer reconciliar, aceitar Jesus?
E eu, na hora que eu quis levantar, algo me prendeu. Por isso que é importante, às vezes, o irmão, o obreiro ir. Você quer ir? Você quer que eu vá com você? Não precisa estar insistindo toda mais. Você quer ir? Porque às vezes você tem, a vida da pessoa tem vergonha. O inimigo, ele joga, né, o cadeado, a corrente para você não ir. Eu queria me levantar para aceitar Jesus, né? Ou ele me aceitar, no caso. Só que algo me segurava no banco da igreja, na cadeira da igreja. Só que teve um irmão Eras, e Deus tocou o coração dele e foi lá onde eu estava e falou assim, ó, você quer ir? Eu senti no meu coração de ir com você. Vamos, eu vou com você. Eu só queria aquilo, irmão. Nossa, eu levantei e fui naquela alegria. E a partir daquele momento que eu aceitei Jesus, veio o primeiro amor. Nossa, que lindo, eu queria estar na igreja todo dia louvando não, quando louvo, né? Na época eu estava na reforma, eu estava pintando, né? E pastor, isso aqui, vamos fazer isso, aquilo. Nossa, é muito gostoso o primeiro amor. E aquele desejo de fazer algo, porque eu falei, pastor, eu não quero ficar só no banco não, eu quero fazer algo, eu quero ser útil para o Senhor, eu quero, né, fazer a obra, alguma coisa, eu não sou entendedor da palavra, mas eu quero aprender, e aquele negócio. Ele falou, olha, então isso, eu aceitei Jesus, acho que foi no mês de outubro. Aí ele falou assim, não, você vai se batizar em dezembro. Aí eu falei, então dia 31 de dezembro eu quero me batizar para quando virar o ano eu já virar um novo homem. E eu orava buscando em casa e 3 horas da manhã, eu acordei com uma luz dentro do meu quarto e essa luz dizia, se batize logo. Se batize logo. Meu Deus, irmão do céu. Bateu um desespero tão grande em mim, porque o que veio na minha mente, falei, eu corri pro pastor, de manhãzinha eu acho que o pastor me acordou, eu bati na porta, eu sou ansioso, eu peço a Deus tirar do meu coração isso, né? E eu falei, pastor, o que foi, Ronaldo? Eu já cheguei quase chorando, eu vou morrer. Por que eu quero morrer? Porque Deus falou para me batizar logo, acho que quer me levar. Desespero, irmão. Mas depois eu entendi que era o Senhor querendo me usar mais rápido na obra dele. E aquela ansiedade falou, calma, meu filho, não é assim não, o Espírito Santo está, né, te chamando para você se batizar logo, que é para você, né, ser uma nova criatura, e você começar a fazer a obra do Senhor de verdade. E eu, já me mudou meu coração, mas na minha mente eu ia morrer. E quando eu, dia 31 de dezembro de 2017, eu me batizei. A glória de Deus. Aceitei Jesus. Chorei muito porque passou na minha mente, em fração de segundo, todos os livramentos, todas as coisas erradas que eu fiz, né? E quão grande era o amor de Deus, quão grande era a misericórdia dele comigo, de eu estar tendo aquela oportunidade de aceitar ele como meu Salvador. Né? Aí eu me batizei, já comecei a fazer a obra, já comecei a estudar para pregar, e aquele negócio, tudo e vai, né? Só que, irmão, por isso que a palavra do Senhor diz, vigiar e orar. Né? E o que eu fazia? Eu orava, mas não vigiava. E da mesma forma que Jesus usou essa minha ex-esposa no começo, ela deu brecha e o inimigo estava usando ela e usou para mim sair da presença do Senhor nessa primeira vez que eu me desviei, né? Ela falou que não queria mais ir para a igreja, que ela era nova e tudo mais. Aí eu falei, tá bom, tu não vai, mas eu tô firme. Por isso nós nunca devemos bater no peito, né? Nós somos fracos, nós somos falhos, só misericórdia, só o Senhor para nos dar força. E eu continuei indo para a igreja, fui nos vários 3 meses. Só que num dia eu não vigiei, eu ia passando, né? Eu já estava enfraquecido, porque eu estava entristecido porque ela não estava indo. Eu estava passando para ir para casa e tinha uma pessoa jogando truco lá nos paredes, na época. E eu encostei lá, Ronaldo, bora brincar? Eu falei, não, né? Pai do Senhor, né? Vou não. Né? Não, vamos, falei, vou não. Aí o inimigo, ele é tão astucioso, irmão, por isso nós temos que vigiar o lugar onde nós estamos pisando nossos pés. Que uma pessoa que estava jogando truco não jogou, teve que sair, deu um problema, a mãe passou mal e saiu fora e saiu. Aí ficou faltando um. Esse um era eu. Vamos, Ronaldo, não, rapaz, é só uma brincadeira. Olha como é que o inimigo usa a vida para estragar o teu ministério. É só, não é nada não, isso não é pecado não, é só brincadeirinha, joga um truque aqui, rapaz. Eu falei, não, irmão, não posso não sei o quê. E começaram, é só brincadeira, você vai acabar mesmo aqui, não vai deixar mais assim. Aí eu sentei e comecei a brincar.
Eu já comecei, quem já viu tudo já sabe como é que é, né? E eles tomando cerveja. E eu lá quero. Refrigerante? Eu sei refrigerante também, um Coca-Cola. Quer tomar um vinho? Falei, não, irmão, vinho não. Cara, para com isso, né? Tomar vinho, Deus me livre. Pode não, é vida pode. Não, a palavra do Senhor fala que não pode bebedar, né? Mas tomar o vinho é oxidante, não sei o quê. Não, irmão, nem foi em cima e foi embaixo. Tá bom, me dá um copinho. Esse primeiro gole que eu tomei, irmão, eu tomei várias garrafas. Aí já estava dando truco, já estava. E desse primeiro gole que eu dei, que eu não vigiei, que eu parei lá, eu não voltei mais para o caminho do Senhor. Eu fiquei afastado, né? E comecei a beber mais, né? Voltei a beber. Só que eu tentava buscar alguma alegria na bebida, que nem eu achava que eu tinha antes, eu não tinha mais prazer. Eu bebia, mas eu bebia assim, o Espírito Santo me incomodava, eu ia para casa. Às vezes a mulher ficava lá bebendo com as amigas dela, porque eu não sentia que não era legal. E uma vez eu fui para Porto Velho, eu fui para Porto Velho, fui lá na choperia, fui beber, e eu estava sentado, pedi uma porção lá, e quando chegou o meu copo de chopa, veio no meu ouvido e falou, o seu lugar não é aqui. Meu Deus, tô ficando doido, que o Espírito Santo usa dessa forma. E eu fui embora, e falei, não, eu não vou me reconciliar. Só que a palavra do Senhor diz, irmão, você se desvia, vem mais inimigo, e você fica mais difícil para você se aquebrantar para os caminhos do Senhor. E nessa trajetória, irmão, uma pessoa que eu considero, pode ser mentira ou não, também não foi, como referência às vezes, né, na fé, né, que a gente, sinceramente, a gente se espelha em alguém, olha, aquela pessoa é de Deus, né, eu quero ser e tal. E chegou os comentários que essa pessoa tinha dado em cima da minha esposa, né, na época. E aquilo foi um baque muito grande para mim. Eu já estava afastado. Aí aquilo, eu fiquei com raiva de Jesus. Eu estou acostumado a andar no meu carro colocando um hino, eu odiava colocar hino. Fiquei revoltado ao extremo. Não quero hino, não quero saber de crente em minha casa. Os irmãos queriam fazer visita, eu falava que eu não queria receber. Né? Fiquei totalmente inimigo, já coisando no meu coração. E nisso, eu vim para Guajará-Mirim. Aconteceu várias coisas lá onde eu morava. Vamos para Guajará-Mirim. Vim para Guajará-Mirim. Afastado dos caminhos do Senhor. Chegando em Guajará-Mirim, meus planos. Nós vamos para Guajará-Mirim, lá tem festival de praia, lá tem isso, nós vamos comprar uma caixa térmica. Todo final de semana nós vamos para bagaça. Né? Olha o pensamento do povo vai falar. O homem planeja, né? Mas o Senhor guia seus passos. A palavra do Senhor diz. Então eu planejei isso, mas Deus não tinha isso na minha vida. E Deus usou a pastora Cleiciane que foi lá em casa. Do nada, gente. Só a pastora Cleiciane, papapá, né? Vamos lá para a igreja. Eu já estava com o pé, eu querendo, tipo assim, eu fico com o capeta, o anjinho e o capeta do outro lado, né? Vai para a igreja, não, vai beber, né? Fica aquele, né? Fica aquele desenho animado, invocado, porque realmente acontece isso na mente nossa, um falando o outro. E eu falei, eu vou na igreja. Assembleia no roxo, de gravata, né? Hora toda. Cheguei à igreja da pastora, a luz ligada, aquele negócio de misericórdia, né? Diferente do mundo. Meu Deus! Só que eu sentia a presença de Deus. Eu sentia, né, algo, né, na minha vida, né? Falei, aí depois fui de novo, acho que no segundo culto, né, pastor? Eu já reconciliei, de coração mesmo. A minha companheira na época disse que ela se renunciou, demorou mais um culto, né? Mas eu realmente voltei, falei, Senhor, eu não vou mais fazer nada, eu quero te servir de verdadeiramente. E comecei a servir verdadeiramente, né? Vim para a igreja da pastora, todos os cultos que eu podia estar presente, eu estava presente. Só que o inimigo ele não fica contente, né? Ele faz de tudo para tirar a bênção de Deus, né? E o que aconteceu? Da mesma forma que usou ela para me botar para os caminhos do Senhor, novamente usou ela para me tirar. Só que dessa vez eu estava alicerçado na porta. Dessa vez eu estava alicerçado. Começou, teve vários problemas. E chegou um certo ponto dela chegar para mim, que eu gostava muito na época. E ela chegou a falar para mim, olha, ou é eu ou é a igreja. Vamos para a igreja no domingo. Mas final de semana, sexta, sábado, nós saímos para beber, vamos para o balneário, vamos para os bar. E no domingo nós vamos para a igreja. Eu falei, não dá, não quero fazer isso. Olha de onde Deus me tirou, o que Deus fez na nossa vida. Ela falou, então para mim não dá também. Para mim não dá o casamento porque eu quero sair, vai ter que escolher. E foi no dia que eu tomei a decisão, assim, como eu gostava muito, é muito doloroso, irmão. Talvez a gente faz plano, né? É o nosso plano, mas não é o plano de Deus. E eu vim com a pastora, e o filho do Sérgio aqui,
Eu chorei bastante, eu falei, pastora, eu sozinho não consigo. Mas Deus tira do meu coração, ora por mim, tira isso da dentro de mim, eu não quero sair, eu não quero voltar para os caminhos que eu estava. E eu me lembro que a pastora orou, eu chorei, eu dei um grito, né, caí no chão, né, e a partir daquele momento que eu me levantei, eu já me levantei fortificado. Aquilo que era improvável, né, para alguém, né, um rapaz que nasceu, que era usuário de droga, né, bebia, se prostituía, né, muitos, assim que eu aceitei Jesus, apontavam, olha o crentinho, está se escondendo atrás da Bíblia. Não dou 3 meses para se desviar, não dou 1 mês, porque é desse jeito, quando a gente aceita Jesus. Então, para quem me olhava, até hoje, pessoas que me conhecem ainda, que eu sou curto, falam, tu é evangélico? Eu falei, não sou, prega a palavra. Um dia me ouviu pregando da pastora Jane, era você, Ronaldo? Eu falei, meu Deus, então para eles é improvável. Para mim, hoje, eu falo, se pudesse voltar no tempo, há 6 anos atrás, e falasse, olha, alguém chegasse, olha, tu vai ser um pregador. Para de mentir. É improvável para mim mesmo, né? Não teria como, mas Deus, Ele faz trabalhar na nossa vida. E a partir daquele momento que o Senhor me libertou, que eu consegui escolher Jesus, eu disse, não, eu prefiro Jesus. Eu ainda tive provação, eu cheguei para a choperia, a pessoa bebeu e eu na água. E eu quero acostumado a beber, mas Deus me sustentou. A noite todinha, até 3 horas da manhã, eu na água. E eu sempre falava para Deus, Senhor, né, eu separando tudinho, e eu falei para o pastor, eu queria uma pessoa de Deus para me ajudar, porque a mulher, irmão, ela é o alicerce da casa. Se a mulher pender para um lado, é difícil não pender junto. Às vezes ele segura, mas depois ele vai indo, né? E Deus colocou a minha esposa, a Andressa, que está ali, né? Glória a Deus, sou grato a Deus pela vida dela. Então, irmão, pai, resumindo, eu era improvável, né, ser um pregador da palavra, porque muitos julgavam, aquele usuário de droga, né? Maria, né? Eu era improvável em ter sobrevivido, né? Para mim estar aqui essa noite contando um testemunho, né? Muitas pessoas ainda não conhecem, pensam que a vida da gente é só flores, né? Ver a vida, não sabe, não. Então teve toda essa luta na minha vida. Aleluia. E Deus fez mais coisas se tornar provável, que era improvável, que é o meu filho Arthur. Meu filho mais velho tem 18 anos e eu passei 15 anos tentando ser pai novamente, porque eu não fui pai do meu filho, porque quem criou foi meu pai e minha mãe, porque no mundo que eu vivia de droga, de prostituição, de bebedeira, eu não dei o amor que ele merecia, meu pai pegou para criar. E depois que eu aceitei Jesus, antes de aceitar Jesus, sempre tinha aquele desejo, né, de ser pai, mas eu fui 15 anos tentando e não conseguia. Eu fui fazer o exame, né, e deu que eu tinha varicocele, que é uma doença que ataca, né, a parte escrotal do homem, né, é uma veia que quebra e esquenta e mata os espermatozoides. Quando eu fui fazer o exame, falou que de 10 milhões eu tinha só 10 mil. E os 10 mil que eu tinha, eles ainda eram tudo defeituoso. Então eu tinha menos de 10% de chance de ser pai. E se eu fosse pai, a probabilidade da criança nascer com algum síndrome, algum problema, era muito grande. E o meu Deus. Só que aqui nessa igreja, 3 pregadores, eu não me lembro o nome, veio e falou assim, e eu tinha que operar para me conseguir, mas a cirurgia também não era 100% de certeza. Mas veio um pregador de fora que falou, esperai com paciência no Senhor, né, que eu sempre falo do Salmo 37, ele realizar o desejo do teu coração. E eu aqui, meu Deus, será? Querido, nós somos carne. Você recebe? Recebe, em nome de Jesus. Só que tu fica depois, será que vai acontecer? E aconteceu que assim que eu me casei com a minha esposa, no outro mês ela engravidou. Glória a Deus, aleluia. E agora está grávida de novo, para a glória de Deus, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele fez na minha vida. Então era improvável ser evangelista, era improvável, para mim mesmo era improvável eu estar aqui essa noite falando de Deus, pregando. E para não ficar só nas minhas palavras, irmãos, eu peguei até um exemplo bíblico que eu gosto de ler, de Davi. Era improvável Davi ser rei, porque Deus olha o coração e não olha a aparência. As pessoas olhavam a minha aparência. Davi, quando Samuel foi ungir, chamou lá o fortão, Eliabe, né? Não é esse não. Samuel, né? Chama lá, quando vê Davi, o pequenino, ele era improvável ser rei, foi rei.
Davi, quando foi lá com o gigante, que o gigante filisteu lá estava insultando o povo de Israel e tudo mais, quando Davi foi lá, todo mundo, o próprio povo dele falou, meu Deus, era improvável um jovem de pequena estatura, sem nenhuma arma letal, apenas uma funda e uma pedra, era improvável, irmão, aos olhos humanos, ele matar Golias. Até Golias fala, por acaso eu sou um cão? Para você vir com um pedaço de madeira, né? E Davi rodou e acertou, todo mundo sabe da história, o gigante caiu, ele pegou a espada do gigante e cortou a cabeça. Mas aos olhos humanos era improvável. Eu quero deixar o que para a igreja essa noite, irmãos? Nós podemos ser improvável aos olhos humanos, mas para Deus nós somos prováveis. Porque Deus, Ele é o Deus do impossível. Da mesma forma que Ele transformou a minha vida, me tirou do lamaçal da droga, do lamaçal do alcoolismo, do lamaçal da prostituição, e me trouxe aqui. Ele faz isso com os irmãos, Ele faz isso com o filho de alguém que está passando por isso. Basta você não desistir, orar, persistir na presença de Deus, porque Ele é o Deus do impossível. E eu quero deixar essa palavra para os irmãos, contar um pouco do meu testemunho. Tem muito mais coisa, mas não cabe falar muito, o tempo é curto também, né? Eu fiz o esboço as coisas mais, né, que impactaram na minha vida, os livramentos, desde criança, o inimigo tentando ceifar a minha vida e Deus dando a vitória, né? Teve que me quebrar, porque eu vivi sem nada, né? Deus quebra, Ele quebra e faz um vaso novo. Você só consegue sair do poço, irmão, quando você chega no fundo. Porque enquanto você está ali sufocando, você não consegue. Quando você chega no fundo do poço, é o lugar onde vai ter terra. É onde você vai dar o impulso para você subir. Então você permaneça firme. Permaneça sempre pedindo força do Senhor. Nunca bata no peito que você é o cara. Nós não somos nada. O Senhor é tudo na nossa vida. Nós somos frágeis. Todo dia nós temos que pedir misericórdia e pedir força do Senhor. Porque nós estamos sujeitos a cair e a pecar. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor.